Doutor, a gente estava conversando aqui a respeito de um caso que eu acho que o senhor deve estar familiarizado, dessa juíza que ensinou uma forma de poder circular num ambiente como um shopping center sem usar a máscara. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito do uso de máscaras e também dessa questão de aglomerações, né? A gente viu muitas imagens aí, principalmente da virada do ano, desde aglomerações em lugares abertos, aglomerações em lugares fechados, festas clandestinas. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essas medidas aí, distanciamento social e uso de máscara. Paulinha, o que eu acho assim, o uso de máscara ele tem que ser contextualizado conforme a cultura local, né? Eu não digo uso ou não, mas a necessidade ou não. Então vamos entender isso. Primeiramente, eu consigo ter aqui em São Paulo, por exemplo, durante o horário do rush no transporte público, distanciamento social? Não. Não consigo, é impossível. O metrô é lotado, o ônibus é lotado, enfim. Então, você pedir para que alguém não espirre ou espirre e não vá um aerossol para a pessoa que está colada nele, sem uso de máscara, é humanamente impossível. Sim. Então, nessa circunstância, eu acredito que sim, a máscara é mandatória. Por quê? Porque mesmo que o camarada tenha educação sanitária, ele não vai conseguir tossir ou espirrar e não disseminar partículas que possam contagiar aquele vagão do metrô, por exemplo. Ok? Então, isso é um ponto. Então, no Brasil, mesmo que eu filosoficamente dissesse não preciso usar máscara, isso seria idiotice, porque em ambientes como o nosso, local, brasileiro, é impossível não haver contágio, ok? Agora, por outro lado, você exigir que as pessoas usem máscara em locais públicos, onde é possível um distanciamento, não tem cabimento. Não existe nenhum caso documentado de transmissão de coronavírus num espaço como um Parque Ibirapuera que não esteja empacotado de gente. Não existe nenhum registro de transmissão de coronavírus numa praia razoável. Veja, não estou falando numa praia como a gente vê as fotos de Ipanema de um guarda-sol colado no outro. Estou falando onde seja possível manter uma distância de 1,5 metro. Além disso, existe uma doutor, como é que controla isso? Desculpa te interromper, mas como é que controla isso? Eu sei que o senhor não é do poder público, enfim, mas eu fico pensando aqui, como é que se controla? Porque você estabelece uma regra, que é uma regra que não é nem sim nem não, como essa que o senhor está dizendo, e eu acho que é uma regra de muito bom senso que o senhor está dizendo, mas como se controla isso? Olha, essa é a pergunta que não quer calar. É praticamente impossível você manter um controle desse num país, por exemplo, vamos colocar o exemplo da praia, né? Onde a gente tem uma extensão litorânea enorme e é impossível, por exemplo, Praia Grande, são mais de 70 km de praia. Como é que você vai colocar a polícia militar enfileirada ao longo de 70 quilômetros controlando o número de pessoas que podem estar presentes por metro quadrado? Impossível, não é? Muito difícil fazer isso efetivamente. Em espaços fechados, como por exemplo shopping, é mais fácil, porque o camarada vê lá a área. Eu tenho uma loja de 12 metros quadrados, então aqui simultaneamente podem ter, além dos funcionários, 3 pessoas. O cara põe um sentinela ali na porta e não entram mais de 3 pessoas por período, entendeu? Agora, num espaço aberto, a gente precisa contar com o bom senso das pessoas. E aí eu digo não apenas com o bom senso da pessoa que ela não está nem aí com o vírus e quer que se lasque, vai mesmo para um lugar que está aglomerado, mas o seu bom senso. Você chegou num lugar e está aglomerado, menos de 1,5 metro de distanciamento social, é uma praia, você vai ficar? Tem cabimento você ficar, entende? Aí é o seu bom senso, não é apenas o bom senso do indivíduo que está ali curtindo, mas o bom senso também do indivíduo que está ali indo e olha e fala, não, isso aqui não é um lugar para mim porque tem muita gente aqui dentro, tá? Então, nesses ambientes abertos, não faz sentido você, se conseguir ter um distanciamento social, usar máscara. E aí tem uma outra pergunta que as pessoas fazem relacionada a isso, que eu também acho que precisa de um contexto. As pessoas falam assim, eu preciso de máscara para correr? Aí eu te respondo, depende. Você vai correr na São Silvestre, vai sair na linha inicial, que tem 300 pessoas juntas, você vai correr na esteira da academia do seu prédio, na sala sozinho, ou você vai correr no Parque Ibirapuera tudo varia. Vazio. Bom senso. Claro. Bom senso, que é o que falta, né, Adriles? Exatamente. Bastante hoje, doutor, certas autoridades. o que o senhor está dizendo é que a máscara, ela protege. Isso é um ponto que não há discussão. O que o senhor está
colocando aqui é que, obviamente, pode-se não usar máscara quando você estiver sozinho num ambiente externo ou em que, enfim, não houver nenhum tipo de aglomeração. Exatamente. É isso que o senhor está dizendo, mas o senhor assegura que a máscara, ela protege. Veja só, aí, vamos lá, duas partes nessa sua pergunta. Em primeiro lugar, é uma unanimidade que a máscara protege? Não. Existe um estudo dinamarquês, até agora que eu saiba, é o único, eu posso até mandar essa referência para vocês depois. Saiu no final do ano passado, né? Isso, que diz que a máscara, as pessoas que usaram máscara e as que não usaram máscara, elas têm a mesma taxa de contágio. Eu acho que esse estudo ele tem algumas falhas, como, por exemplo, ele não explora como é que as pessoas cuidaram da sua máscara. Sim. Quer dizer, usou uma máscara descartável e realmente descartou, pegou uma máscara descartável e ficou usando por 3 semanas consecutivamente, né? Então isso, para mim, e eu não vi reprodução desse tipo de informação em nenhum outro estudo. Do ponto de vista técnico, faz muito sentido sim usar máscara, ok? Então isso é uma coisa que, na minha cabeça, não tem muito questionamento. Porque senão, por exemplo, a gente não usaria máscara para operar no centro cirúrgico. Né? Perfeito. Agora, a questão do distanciamento social e ou do uso de máscara, você cai numa armadilha lógica, ok? Então vamos desvendar isso. Eu digo que o distanciamento social, a partir de 1,5 m, garante que você não vai ter transmissão do coronavírus, ok? Sim. Então, se eu estou 1,5 m, eu garanto que eu não tenho distanciamento, não tenho transmissão, para que eu vou usar máscara? Não tem cabimento. Então, ou a máscara não funciona, e eu preciso do distanciamento de 1,5 m, ou o distanciamento de 1,5 m não funciona e eu preciso da máscara. Essa é uma armadilha lógica. Tá? Então, na verdade, o bom senso, raciocinar, diz o quê? Que se eu estiver a mais de 1,5 m de uma outra pessoa, eu não preciso de máscara. Perfeito.